todos, Pai do Senhor. Culto da ressurreição com a ceia do Senhor. Hoje essa é a programação da nossa igreja. Convite ao culto. 1 João 4-10 e João de 3-16. Nisto consiste o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho, como propiciação pelos nossos pecados. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu ao seu Filho unigênito, para que todos o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Palavra do oficiante. Ele não está aqui porque já ressuscitou. Estas palavras importantes faladas por um anjo na manhã da Páscoa são algumas das mais significativas já faladas. Jesus Cristo, o Filho do Homem, havia de fato morrido, mas tinha conquistado a morte. Um novo e eterno dia de esperança havia surgido para todos aqueles que acreditavam nele. Esses versículos bíblicos mostram que a Páscoa significa para cada um de nós, pessoalmente, passagem da morte para a vida, verdadeira vida com Jesus Cristo. Oração de adoração, um membro do conselho. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos concede, Senhor, esse privilégio, Pai, essa alegria, Pai, de começarmos, Pai, essa semana diante de Tua presença, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido um Deus zeloso, um Deus bondoso, um Deus de amor para conosco, Senhor Deus, para com as nossas famílias, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor um dia, Senhor, morreu por nós. Mas a nossa maior alegria, Senhor Deus, é que o Senhor ressuscitou e vivo está, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor Deus. Quero, Senhor Deus, nesse momento, cada árvore desse culto, dessa manhã, em suas mãos, Senhor Deus. Que chegue, Senhor Deus, no seu trono de glória, Senhor Deus. Que nada seja feito, Senhor Deus, nesse dia, conforme a vontade do homem, Senhor Deus, mas somente segundo a tua vontade e o seu querer, Senhor Deus. Fica conosco, Senhor Deus, mais esse dia, Senhor Deus, e aumenta a nossa fé em Ti a cada dia mais. É o que te pedimos em nome do Senhor amado Jesus. Hino 274, Morto e Ressurreto. Convidar a irmã Irane e o Teatro. A igreja poderia se colocar de pé para louvar o Senhor. Oh
Música
leitura alternada se encontra no livro de Mateus, capítulo 28, do verso 1 ao verso 10. Eu lerei os versículos pares, os versículos ínteros, perdão, e a igreja lerá os versos pares. E no final, o último versículo, leremos todos juntos. A igreja organizou colocar de pé. Mateus 28, do verso 1 ao verso 10. Leiamos, irmãos. No findado sábado, ao entrar no primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas exatamente nesse sepulcro, tomaram de medo e grande alegria, correram a anunciar aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe aos pés e o adoraram, todos. Então Jesus lhe disse: Não temais, ide avisar aos meus irmãos que se dirigam a Galiléia e lá me verão. Grupo vocal feminino, com mais um louvor ao nosso Deus.
Chegou o momento da fidelidade, o momento de entrega dos dízimos e ofertas. E como hoje é o segundo domingo, também temos acompanhando o quilo, né, no culto da manhã e também teremos no culto da noite. Para esse momento de fidelidade, estarei lendo em Levítico 27, 30, e diz: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagradas ao Senhor. Posso perdoar.
Senhor, Deus maravilhoso, Deus, nós queremos te agradecer, Pai, pelos dízimos e ofertas aqui depositados pela tua igreja, e queremos agradecer principalmente a oferta excelsa que foi o corpo e o sangue do teu Cristo na cruz, para que todo que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Fomos todos nós batizados numa mesma esperança de que Cristo morreu e ressuscitou, sendo Ele a primícia dos que dormem. Ele nos enviou o seu Espírito Santo, que é o selo da promessa e a garantia de que assim como Ele morreu e ressuscitou, e hoje nós estamos aqui comemorando isso, também nós e aqueles que antes de nós já morreram no Senhor irão ressuscitar na sua volta. Por isso nós oramos, Senhor Deus, agradecemos e oramos. Maranata, vem, Senhor Jesus, te aguardamos com ansiedade. Fomos batizados nessa esperança. Te agradecemos, Senhor Deus, por esse momento. Te agradecemos pela ceia que daqui a pouco vamos realizar em memória da morte e da ressurreição do nosso Cristo, que nos comprou da morte do pecado. Oramos assim, Senhor Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Eu gostaria de chamar as crianças agora para subir, para a gente poder ensaiar logo mais. A nossa apresentação logo mais fica bem bonita. Agora vamos ensaiar em cima. Mais uma vez, em contato com a tua presença, pedindo agora, Senhor Deus, por esse ensaio que nós vamos realizar, Pai, para que logo mais possamos, Senhor Deus, entoar o louvor a Ti, fazer a peça, Senhor Deus, também, Senhor Deus, é simples, mas é de agrado, Senhor Deus, só possa, Senhor Deus, aperfeiçoar as nossas crianças, para que elas possam cada dia mais estar na Tua presença, fazer o que é melhor, Senhor Deus, para Ti, tudo que Te agrada. Abençoa cada criança que está aqui nesta manhã. Tudo isso eu te peço, no nome do Filho amado Jesus. Chegou o momento de ouvirmos a mensagem da palavra de Deus. A mensagem com certeza já colocou no coração do reverendo Carlos Alberto, exatamente para cada um de nós. Deus também seja no seu coração, no meu coração, no nosso coração. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora, em que meu coração anseia ouvir tua voz. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora, em que meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora. Senhor, fala comigo nesta hora, em que meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora. Senhor, fala comigo nesta hora, em que meu coração anseia ouvir tua voz. Vou pedir aos amados irmãos, neste momento, façamos uma oração. Vamos orar por iluminação, vamos orar pela vida do nosso reverendo Carlos Alberto. Ele é um reverendo que nós sabemos que ele tem uma comunhão com Deus, e nós sabemos do carinho, do preparo e do estudo dele para todas as pregações.
Sabemos da labirintite que ele tem, é algo notório, mas isso não impede ele de trazer as mensagens, de dirigir o culto. É um sacrifício. Jesus nos chama também ao sacrifício. Jesus chama os seus pastores também ao sacrifício. Ele é um imitador de Cristo. Mas eu queria pedir à igreja nesse momento que estejamos em contrição e orando pelo nosso pastor, que já está se recuperando para a glória de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar. Fechemos nossos olhos e que nós possamos estar em comunhão com o nosso Deus nesse momento. Oremos. Bondoso Deus, eterno Pai, viemos pedir, ó Pai, por iluminação, Senhor. Iluminação perante a Tua mensagem, ó Pai. Iluminação, pois Tu usa o Teu servo, Pai, o reverendo Carlos Alberto, Pai, o anjo da igreja de Irajá, Senhor. O homem é quem Tu escolheu, ó Pai, para estar aqui, ministrando, ó Pai, a Tua palavra, ensinando, trazendo conforto, ó Pai. Um homem que almeja e deseja, ó Pai, ser parecido contigo, como manda as Tuas Escrituras, ó Pai. Esteja com ele neste momento, ó Pai. Sabemos do zelo, do carinho, ó Pai, que ele tem pelas Tuas Escrituras e na preparação dos seus sermões, ó Pai. Sabemos disso, Senhor. Mas ele também conta, ó Pai, e confia, ó Pai, na Tua iluminação, na iluminação do Teu Espírito Santo, ó Pai. E pedimos, ó Pai, pedimos humildemente a ação do Teu Espírito Santo sobre a saúde dele neste momento, Senhor. Pois ele está aqui, ó Pai, disposto, mesmo que a sua labirintite, ó Pai, a sua condição esteja atentando contra ele, mas ele se mantém firme, fiel, remanescente neste local, ó Pai, pronto, ó Pai, para ministrar a Tua palavra, ó Pai. Graças te damos, ó Pai, porque ele já vem se recuperando nesses últimos minutos, Senhor. E que Tu possa trazer plena recuperação, ó Pai. E que Tua glória possa se manifestar e trazer cura, ó Pai, imediata sobre a vida dele neste momento, ó Pai. Pois ele deseja ministrar a Tua palavra. Ele deseja ser boca de Deus aqui e agora, neste local, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, por iluminação. Pedimos também que Tu possa estar abrindo os nossos corações, ó Pai. Pedimos que a Tua igreja, Pai, possa estar em oração neste momento, ó Pai. Orando e vigiando, Senhor. Sabemos, ó Pai. Sabemos que não somos merecedores de coisa boa. Mas é confiar no Teu amor, na Tua graça e na Tua permissão e no Teu sustento, ó Pai. Te pedimos por isso e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Gostaria de pedir à igreja que continuasse em espírito de oração e eu vou pedir ao presbítero Jaime que nos dirija em um cântico nesse momento para dar mais um tempo ainda para o nosso pastor se recuperar e enfim poder ser boca de Deus neste local e neste momento. Amém, igreja. Jesus salvou-me do mundo, Ele é bondoso para mim, amor inteiro profundo, por sua graça sem fim. Quando ia eu no deserto, sem gozo, paz e sem luz, Ele buscou-me por certo, até que achou-me Jesus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me Tua mão, e ao fim da minha carreira receberei galardão. Na manjedoura nascedor, no mundo só batalhou, em meu lugar padecedor, sangue por mim derramou. Ressurgiu da sepultura, subindo a destra de Deus, breve viradas alturas, descendendo bem dos céus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador.
amor. Jesus, Jesus, só eu serei, Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me tua mão, e ao fim da minha carreira, receberei galardão. Quero convidar a igreja amada, que nós possamos abrir neste momento 1 Coríntios, capítulo número 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3, versículo ao 4. O culto da ressurreição, culto da Páscoa. Páscoa simboliza para nós a passagem da morte para a vida, domingo da ressurreição, quando Cristo ressuscita ao terceiro dia. Leamos 1 Coríntios 15, do verso 3 ao verso 4. Se a igreja localizou, basta dizer amém. Amém? Diz assim a palavra do Pai. Vamos juntos, uníssono. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A igreja pode tomar assento em nome do Senhor Jesus. John Vernon McLean, pastor presbiteriano nos Estados Unidos da América, ele foi John Vernon McLean, um grande professor da Bíblia Sagrada, um grande expositor da Bíblia Sagrada e era teólogo por formação. McLean tinha um programa de rádio de larguíssimo alcance nos Estados Unidos da América, e na época o rádio era a grande mídia da época. E certa vez então, uma semana depois da Páscoa, McLean, realizando seu programa na rádio, uma ouvinte, uma mulher, uma senhora ouvinte, fez uma pergunta para ele no ar. Era a semana seguinte da Páscoa, e ela perguntou para ele da seguinte forma: Doutor McLean, meu pastor, no domingo de Páscoa, pregou que Jesus não morreu, apenas desmaiou lá na cruz. Repito, ela perguntou para o doutor McLean, programa de rádio: olha, doutor McLean, meu pastor, no domingo de Páscoa, pregou que Jesus não morreu, mas apenas desmaiou na cruz, e que os discípulos dele, com muito amor e carinho, deram um jeito dele, um jeito de cuidar dele, e que finalmente ele, Jesus, se recuperou e apareceu então para os cristãos. Quem o senhor acha disso que o meu pastor falou no púlpito? A resposta do Dr. McLean foi enfática e foi muito sábia. Ele disse da seguinte forma: caro ouvinte, assim falou o Dr. McLean, caro ouvinte, pergunte ao seu pastor e se ele levasse uma surra com um chicote de 9 pontas, e ele levasse 39 pesadas chibatadas nas costas, com esse chicote de 9 pontas, e chibatadas sem dó, nem misericórdia e nem piedade, e que depois disso mandasse ele andar com uma tora pesada de madeira nas costas dele, e depois disso pregasse ele numa cruz, e pendurasse ele sobre o sol escaldante por 6 longuíssimas horas, e depois então alguém enfiasse nele uma lança no seu lado, ou melhor, no seu abdômen, ou no seu coração, tanto faz,
e deixasse o sangue correr, essa enfiada da lança no seu abdômen, no seu coração, e depois fizesse nele, o seu pastor que pregou que Jesus desmaiou, fizesse nele o processo dos judeus, o processo do embalsamento do corpo, e depois pegasse nele e colocasse uma tumba, e ficasse com uma tumba sem circulação de ar por 72 horas. Depois de 3 dias, pergunte para ele, para ver o que iria acontecer com ele, se ele não iria morrer. Eu diria, irmãos, que seria engraçado, se não fosse trágico essa história real, de uma ouvinte perguntar ao Dom Mailuí, que o seu pastor disse claramente no púlpito, que Jesus não ressuscitou, não morreu, na verdade ele desmaiou. Mas o pior não é isso, o pior é que muitas pessoas cristãs espalhadas pelo mundo, inclusive pastores, líderes eclesiásticos, também pensam desta forma, não creem na ressurreição corporal do Senhor Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus para nós cristãos é algo absolutamente essencial para nós cristãos. Importa para nós não apenas que Cristo tenha morrido pelos nossos pecados na cruz, vou repetir, importa para nós não apenas que Cristo tenha morrido pelos nossos pecados na cruz, como Cordeiro de Deus, como sacrifício vicário por nós na cruz do Calvário, onde Ele nos substituiu, assumindo Ele pecado que Ele não tem, não tinha e não tem, mas é pecado da humanidade que desobedeceu ao Pai, em Gênesis, quando o Senhor estabelece o que deveria ser feito e o primeiro casal desobedece a Deus, ali entra o pecado original. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou sim no 3º dia, como diz a Escritura Sagrada. Cristo foi sepultado numa tumba realmente do José de Arimateia, mas no 3º dia ressuscitou. Falando dessa magnitude da ressurreição de Jesus, outro teólogo famoso, John Piper, ele escreve da seguinte forma: a ressurreição é maior do que qualquer evento galáctico. A ressurreição é 1 milhão de vezes maior do que o nosso próprio Sol, diz John Piper. Afirmar a ressurreição corporal de Jesus, crer que Ele ressuscitou no corpo dos mortos, é essencial para ser um cristão. Para ser um cristão, você tem que acreditar na ressurreição do corpo de Jesus Cristo, na ressurreição corporal do Senhor Jesus. Por isso Paulo, em Romanos 10, verso 9, fala assim: se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor, ou confessar com a tua boca que Ele é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Assim diz o apóstolo Paulo. Então é fundamental e essencial para um cristão acreditar, crer que Jesus ressuscitou no corpo dentre os mortos, que ocorreu de fato a ressurreição corporal do Senhor Jesus Cristo. Paulo diz mais. Paulo fala agora em 1 Coríntios 12, se você quiser abrir sua Bíblia Sagrada, pode abrir. 1 Coríntios 12, versículo 3. Ele diz: ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, S maiúsculo, a não ser pelo Espírito Santo. Porque Jesus é Senhor sobre a vida e sobre a morte. Sobre a morte e sobre a vida. Ele é o Senhor. Ele está acima de todas as coisas. Ele mesmo disse em João 11, verso 25: eu sou a ressurreição, diz o Senhor Jesus, e a vida. Quem crê em mim, completa a igreja, quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Ele disse isso. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, nele Jesus, viverá, mesmo depois de morrer. Portanto, nós não podemos ser cristãos, ou você não pode ser um cristão, se você crê apenas em um ser humano que foi Senhor. Mas esse ser humano que foi Senhor, 100% homem, 100% Deus, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Todas as coisas. Ele, Jesus Cristo, é o Senhor. Ele é o Senhor porque ressuscitou dos mortos no próprio corpo. E hoje
Ele vive, o Senhor vive, Ele é o nosso Senhor, Ele ressuscitou, e Paulo atesta isso, que Jesus é Senhor, porque Ele ressuscitou dos mortos. O Senhor está acima da vida, o Senhor está acima da morte, o Senhor nos dá nova vida, o Senhor transforma as nossas vidas. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é o médico dos médicos, e a confissão da igreja primitiva justamente era essa. A confissão de fé da igreja primitiva era essa: Cristo é Senhor. Isso que a igreja confessava. E quando ela dizia isso, ela dizia S maiúsculo, para colocar que Ele está acima de tudo nesta vida. Cristo morreu pelos nossos pecados, como diz a Escritura Sagrada. Ele foi sepultado, Ele ressuscitou no terceiro dia, como diz a Escritura Sagrada. Portanto, igreja, Ele é o nosso Senhor. Mas uma pergunta se faz nesse momento: há provas de que Jesus realmente ressuscitou? Há provas. Hoje eu digo para você aqui que há provas, há evidências da ressurreição de Jesus. Pena que aqui agora algumas pessoas que estavam no culto não estão agora, para poder ouvir a palavra do Pai. Mas há provas que da veracidade da ressurreição do Mestre. E a Bíblia diz para nós no Salmo 16, no versículo 8 do Salmo 16: o Senhor tem sempre a minha presença. Salmo 16, verso 8: o Senhor tem sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Esse Salmo 16, você pode abrir aí, é um salmo messiânico, é um salmo que fala sobre Jesus, que fala sobre o Messias, é um salmo de Davi, o rei Davi, e que ele fala sobre ele, e ele fala, Davi, sobre o Messias, por isso que é um salmo messiânico. E observamos então no Salmo 16 as atitudes de Davi, que era rei de Israel. E no Salmo 16, o rei de Israel, Davi, ele começa a prefigurar e a profetizar sobre um outro rei, o Rei dos Reis, o Messias, o Cristo, o Senhor Jesus. E foi com essa confiança que Jesus Cristo cumpriu sua missão. Que confiança? No verso 8, quando Davi fala assim, e aqui está prefigurando e profetizando sobre o Messias: o Senhor tem sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Esta confiança de Davi era a confiança também do Senhor Jesus. Jesus cumpriu a sua missão e permitiu que os homens o crucificassem, permitiu que homens maus o crucificassem. E no final do Salmo 16, então vamos observar no final do Salmo 16, verso 9 em diante, esse salmo messiânico, Davi descreve a atitude de Jesus diante da morte. Diante da morte, confiante da ressurreição e da exaltação eterna. Davi diz assim, verso 9 e verso 11 do Salmo 16: alegra-se, pois, o meu coração. Aqui ele fala do Messias. Alegra-se, pois, o meu coração, o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. O corpo de Jesus repousou durante 3 dias seguro na tumba de José de Arimateia. Pois não deixará a minha alma na morte. Alma no hebraico ou no grego significa o corpo e o espírito, corpo e alma, o ser do homem por inteiro. E aqui Davi fala, prefigurando o Messias: pois Ele não deixará a minha alma na morte. O ser de Jesus não ficou na morte, porque Jesus ressuscitou. Nem permitirá que Deus Santo veja corrupção. O corpo de Jesus não apodreceu na tumba, porque Ele ressuscitou. O corpo de Jesus ressuscitou e vida entrou novamente no corpo do Mestre, no corpo de São Jesus. Deus não permitiu que o seu santo, o seu separado, o seu ungido, o seu escolhido, o Messias, o Cristo, visse seu corpo corrupção, porque o corpo de Cristo não apodreceu, como o nosso apodrecerá. Tu me farás ver o caminho da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente, diz Davi, prefigurando o Messias, ou profetizando o Messias. Nestas palavras, o rei Davi aqui profetiza sobre a exaltação de Cristo. Jesus morreu, seu corpo repousou seguro no sepulcro, mas o corpo dele não viu corrupção.
pois ressuscitou e subiu aos céus depois de 40 dias andando na terra, onde ele hoje reina à destra de Deus Pai. O próprio Cristo, irmãos, afirmou que ressuscitaria. João 2, versos 18 a 22. Quer ler comigo? João 2, versos 18 a 22. Diz assim: se você alcançou, vamos ler juntos, senão você vai ouvir a palavra do Pai. Vamos juntos? Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazer essas coisas? Jesus lhe respondeu: destruís o santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu, em 3 dias, está dizendo que o levantarás? Ele, porém, diz a Bíblia Sagrada, dizia, se referia ao santuário do seu corpo. Jesus está em João falando sobre o santuário do seu corpo. Vou destruir esse santuário em 3 dias. Em 3 dias o reconstruirei. Os judeus pensavam que era falando do templo, mas não era do templo. O santuário que Cristo se referia era o seu corpo, que depois de 3 dias seria reconstruído ou ressuscitaria. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura, e creram na palavra de Jesus. O próprio Mestre disse que ele ressuscitaria. A Bíblia não mente, irmãos. Romeu, que é amigo e irmão, a Bíblia não mente. Cristo também não mente. Ele disse que ressuscitaria. A palavra diz que ele ressuscitaria, e ele simplesmente ressuscitou. No 3º dia, como diz as Escrituras Sagradas. Mas temos mais provas dessa ressurreição do Mestre. Outra prova da ressurreição, além desta da Escritura Sagrada, da Bíblia atestando sobre a ressurreição dele, outra prova é o raciocínio humano. Que, para pensar, os romanos selaram e montaram guarda à porta do sepulcro. Não interessava aos romanos que o corpo de Jesus fosse roubado, resgatado pelos seus discípulos, porque poderia surgir então a fala que ele ressuscitou. Os romanos montaram guarda, selaram a pedra, selaram o sepulcro. Os discípulos, para resgatar, não tinham condição de fazer isso, estavam morrendo de medo. A Bíblia registra que eles tinham medo, receio de morrer igual Jesus na cruz. Os discípulos estavam então com medo e não tinham gente nem armas para poder enfrentar a guarda romana e roubar o corpo do Mestre. Os romanos, já falei, os judeus então também jamais iriam fazer isso, porque se os próprios judeus estavam contra Jesus, roubassem o corpo de Jesus, estariam dando condição dos discípulos dizerem que ele ressuscitou. Então não interessava nem aos romanos nem aos judeus, e os discípulos com medo estavam, gente não tinham nem armas para poder pegar o corpo de Jesus Cristo. Então essa atitude do corpo sumir comprova a ressurreição do Mestre. Mas a própria Bíblia fala para nós sobre esse assunto em Hebreus 13, verso 20. Assim diz, Hebreus 13, verso 20: o Deus da paz tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas. Vou repetir, receba esse versículo no coração. O Deus da paz tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor e o grande pastor das ovelhas. A própria Bíblia fala, foi Deus que trouxe Jesus de volta. Foi Deus que trouxe o Senhor Jesus. E o próprio raciocínio humano, quando nós efetivamos ele aqui agora nesse momento, observamos, irmãos, que os próprios romanos judeus não tinham interesse no corpo do Cristo desaparecer. Os discípulos não poderiam fazer isso. Deus disse: eu trarei o corpo do meu filho de volta, o Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Outra prova da ressurreição do Mestre é o testemunho humano. A ressurreição não foi uma alucinação. A ressurreição não foi um desmaio temporário do Mestre, como alguns dizem que aconteceu.
Mas Jesus ressuscitou e a Escritura prova isso, porque houve testemunho humano. 1 Coríntios 15, versículo 4, 1 Coríntios 15, versículo 5 ao 7, a Bíblia fala: ele apareceu a Pedro, e mais tarde apareceu aos 12, e depois disso apareceu a mais de 500 irmãos, que viram o Mestre ressurreto, redivivo, a maioria dos quais ainda está vivo, embora alguns dos 500 irmãos já tenham adormecido. Mais tarde apareceu a Tiago, e depois, posteriormente, Jesus apareceu a todos os seus apóstolos. A prova do testemunho humano: pessoas viram o Mestre 40 dias após a sua ressurreição, até ele ascender aos céus. Uma outra prova da evidência da ressurreição de Jesus é a prova da natureza humana. Você já viu alguém disposto a morrer por algo que não acredita? Ninguém morre ou dá sua vida ou entrega a sua vida por uma coisa que não acredita. Os discípulos passaram a vida inteira dizendo: ele ressuscitou. Ameaçados foram, queridos, já no Gramacuco, e muitos morreram, ameaçados morreram, mas mantiveram que a fala: ele ressuscitou. Ninguém mantém esta fala disposto a morrer por algo que ela simplesmente não acredita, sabe não ser verdadeiro. E os discípulos, todos eles que viram Jesus, mantiveram até a morte: ele ressuscitou. Paulo escreve em 1 Coríntios 15, verso 8 ao 11: por último apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora do tempo. Paulo registra: ele apareceu a mim. Jesus falou com Paulo. Jesus se apareceu para Paulo lá na estrada de Damasco, quando Paulo estava indo pegar cargas para perseguir os crentes cristãos, e aparece a ele ali e fala claramente: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fala: quem és tu, Senhor? E ele fala: eu sou Jesus a quem você persegue. Por isso Paulo, 1 Coríntios 15, verso 8 ao 11, ele fala: ele apareceu a mim, como se eu tivesse nascido fora do tempo, porque ele não era aqueles apóstolos que foram chamados na mesma época. Paulo foi depois não. E ele diz mais: pois eu sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, diz o apóstolo Paulo, pois eu persegui a igreja de Deus. O perseguidor virou o perseguido. O perseguidor, ele declara aqui nesse texto: eu nem sou digno de ser chamado apóstolo. Quer saber por quê? Porque eu persegui eles. Eu persegui os cristãos. Eu persegui aqueles que seguiam a Cristo Jesus, e hoje eu também sigo a Ele. E ele continua dizendo: o que agora eu sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim, e que não foi inútil. Paulo teve a sua vida totalmente transformada. Ele, um homem culto, um homem de posse, um homem de autoridade, um homem que estava perseguindo os crentes, cumprindo o que os judeus colocaram para ele que era um fariseu. E agora Paulo muda a sua vida. De perseguidor passa a ser perseguido, de alguém que tinha posse para alguém que não tem nada, e anda à base de oferta dos irmãos. A vida de Paulo é transformada porque ele acreditava na ressurreição de Jesus. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. Ele diz mais ainda no versículo: o que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim, e que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo, e no entanto não fui eu, mas Deus, que em sua graça operou por meu intermédio. Logo, não faz diferença se eu prego ou se eles pregam, pois todos nós anunciamos a mesma mensagem, na qual vocês já creram. Paulo coloca: olha, o protagonismo não está em mim. Todos podem ser, todos podem pregar, todos podem falar. Então não faz diferença, diz o apóstolo. Não faz diferença se eu prego ou se os outros apóstolos pregam também. O que importa é que a mensagem está chegando, na qual vocês, diz o apóstolo Paulo, vocês já creram. Toda a vida de Paulo foi um testemunho da ressurreição de Jesus. Outra prova, a quinta prova, é a prova da experiência comum que você tem e eu tenho, todos nós temos. Com a morte de Jesus, os discípulos ficaram abatidos pela tristeza.
Com a morte de Jesus, as portas foram trancadas. Lembra disso? Em João, os discípulos dentro de uma sala, de uma casa, no cenáculo, as portas são trancadas e fechadas, e ali eles estão com medo e se escondem. Se escondem com medo de quem? Dos romanos, dos líderes judeus. Ora, irmãos, nós, homens, podemos ter medo, ter receio nessa vida, nessa terra. Isso aí faz parte da nossa vida aqui na terra, depois de entrar no pecado, ter medo, ter receio. Os discípulos estavam assim, com medo, abatidos, entristecidos, portas trancadas, se escondendo, com medo de poderem morrer como Cristo morreu na cruz. Na cruz. Mas 3 dias depois da morte do Senhor, estavam agora radiantes e cheios de poder. Como é que é isso? Como é que ocorreu essa transformação? A única explicação é que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Essa é a explicação. A explicação não é que o Rabi, o mestre, Rabone, o mestre, aquele que eles amavam, não estava morto, não acabou, ele estava vivo. A obra do Senhor teria de ser feita, e agora, de entristecidos, com medo, receosos, com medo de morrer, você encontra um grupo de homens radiantes, cheios de poder do Espírito de Deus, e dispostos a anunciar com as suas vidas que o Mestre ressuscitou. Por isso que a igreja de Jesus é alegre, é forte, é poderosa no Senhor, resiste a todos os males, e nem as portas do inferno prevalecerão sobre a igreja de Jesus, o Cristo. Nem as portas do inferno. A igreja é forte, é poderosa, é ungida, é separada e é alegre. Alegria faz parte do nosso ser. Alegria faz parte do nosso ser. Somos alegres, porque a alegria que está em nós vem de Deus, vem do Espírito de Deus, e é Ele que nos fortalece. A única explicação na prova da experiência comum é que Jesus ressuscitou dos mortos, e essa realidade transformou a vida deles para todo sempre. E eu sei, eu acredito que transformou a sua também, transformou a minha, transformou a nossa. E se você está numa situação em que há uma frieza espiritual em ti, olha, deixa eu te dizer, essa presença de Jesus, a ressurreição dele, fez com que a igreja ficasse unida com um propósito, o propósito da anunciação do Evangelho. Igreja de Jesus é um corpo unido. Olha, o nariz, os olhos, a boca, as mãos, os pés, tudo é corpo do Senhor. Temos que estar unidos. Não tem como, querido irmão e irmã, você ficar afastado do corpo de Cristo. Não é isso que Ele quer. Ele quer que Ele pertença a Ele junto com Ele na Assembleia. A Assembleia é para nós nos reunirmos, para nos lembrarmos dEle, para nos fortalecermos nele e sairmos depois para esta terra, para o enfrentamento da vida desta terra. Mas é aqui que você se abastece no abraço com o irmão, no abraço com a irmã, ouvindo a palavra e louvando e glorificando o nome do Cristo ressurreto. E o que tem ocorrido, irmãos, tem ocorrido com a prova da vida transformada. Outra evidência é essa da ressurreição dele, prova de vidas transformadas. Os discípulos foram mais os mesmos, foram todos transformados após a ressurreição. De medo passaram a ter coragem. E o que tem ocorrido então desde aquela época? Multidões incontáveis de pessoas foram transformadas, inclusive aqui nesta Assembleia, agora neste momento, aqui tem gente transformada pelo Cristo ressurreto, que no terceiro dia saiu da tumba, saiu do sepulcro e se apresentou às mulheres e disse: avisai meus irmãos para lhes pegarem na Galileia. É esse Cristo que está em nossos corações. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16 e 17, diz assim, segunda carta de Paulo aos Coríntios 5, 16 e 17: assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Antes eles conheciam a Jesus segundo a carne, agora eles falam, já não conhecemos deste modo.
no modo temporal, no modo humano, no modo carnal. Porque agora tudo se fez diferente. Verso 17, quando ele fala assim: e assim, se alguém está em Cristo, igreja, é nova criatura. As coisas antigas e eis que se fizeram novas. As coisas antigas se passaram e eis que se fizeram novas. A velha vida acabou. A velha vida acabou. Você tem que sepultar a velha vida. Você tem que sepultar este velho homem, esta velha mulher. Não deixe crescer em ti o velho homem e a velha mulher. Você tem que sepultar a velha vida e renascer uma nova vida. É assim que acontece quando Paulo fala nesse versículo: a velha vida acabou e uma nova vida teve início, irmão e irmã. Uma nova vida no teu coração, uma vida que você tem a certeza que você não está sozinho e que nem será abalado. Nem será abalado, porque o Cristo está com você. A sétima prova da evidência da ressurreição de Jesus é a prova do tempo. Há mais de 2000 anos o mundo ainda lembra de Jesus. Há mais de 2000 anos o mundo lembra de Jesus. É sabido que os romanos crucificaram, eu escrevi isso ontem no grupo da igreja, mais de 30 mil pessoas foram crucificadas pelos romanos, porque a pena de morte dos romanos, ao contrário dos judeus que era a pedra, apedrejamento, dos romanos a pena de morte era a crucificação. Mais de 30 mil pessoas ao longo do tempo foram crucificadas. Dentre elas, Jesus foi crucificado. Mas não é curioso para você que essas mais de 30 mil pessoas, ninguém consiga citar o nome de uma delas ao longo da história? Mas essas 30 mil pessoas que foram crucificadas, ninguém consiga citar o nome de uma delas, senão somente só o nome de Jesus. Por que só Jesus é lembrado? Muito simples para o nosso coração. Só o nome de Jesus é lembrado porque somente Jesus Cristo ressuscitou, e Ele ainda é lembrado por nós mais de 2000 anos, e Ele ainda é lembrado. Sabe por quê, igreja? Porque Ele vive. E se Ele vive, nós também podemos ter esperança de viver após a nossa morte. Nós também ressuscitaremos. A oitava prova é a prova dos 5 sentidos. Lucas fala de Jesus revelando-se aos apóstolos de um modo que envolveu os 5 sentidos. Eles viram, eles ouviram, eles tocaram, eles provaram do Cristo ressuscitado. Lucas 24, quer olhar lá? Verso 38 a 43. Por que estão perturbados os discípulos de Emaús? Perguntou ele: por que seu coração está cheio de dúvida? Disse o Senhor Jesus, verso 39: vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me, vejam que eu não sou um fantasma, pois o fantasma não tem carne nem osso como vem que eu tenho. Enquanto falava, Jesus mostrou aos discípulos as mãos e os pés. Eles continuaram sem acreditar, cheios de alegria e espanto. Então Jesus perguntou: vocês têm alguma coisa aqui para comer? E eles disseram, e eles então deram a ele um pedaço de peixe assado, e ele comeu esse peixe assado diante de todos. Aqui é o momento em que os 2 discípulos de Emaús, depois de verem Jesus na estrada para o caminho de Emaús, retornam para Jerusalém. Eles estavam voltando para a vida antiga deles. Jesus caminha ao lado dos discípulos de Emaús. Jesus, no final da chegada em Emaús, se apresenta. Jesus, ele reparte o pão, e ali a escama dos olhos dos 2 discípulos caem, e eles conseguem enxergar que aquele que está com eles é Jesus. Então Jesus se apresenta a eles, depois some, e eles voltam para Jerusalém, porque aquele que vê Jesus não tem como voltar para a velha vida, não tem como voltar para os velhos costumes. Quem vê Jesus verdadeiramente tem a vida transformada. Os 2 homens correram para Jerusalém, chegaram para os discípulos, e quando estavam conversando com os discípulos, Jesus também chega naquele lugar e fala: vejam minhas mãos, vejam meus pés, toquem em mim. Vocês têm alguma coisa para comer? E então apresentaram a ele um peixe assado, e ele comeu aquele peixe
diante de todos, provando que a ressurreição dele não era espiritual, a ressurreição dele, na culpa que ele demanda, era corporal. Jesus estava naquele lugar, com aqueles homens naquele lugar. Aqui nós temos a prova dos sentidos. Eles viram, eles ouviram, eles tocaram, eles viram Jesus comer. O Senhor estava no meio deles. Como agora nesta manhã o Senhor da glória, que ressuscitou dos mortos para te dar vida, o Senhor que doou sua vida na cruz, o Senhor que absorveu os pecados da humanidade, o Senhor que foi cordeiro, foi sacrifício picado por nós na cruz do Calvário. Ele no terceiro dia, num domingo como hoje, o Senhor, ele ressuscita e caminha e anda e se apresenta aos seus discípulos. A mensagem é: Páscoa é a passagem da morte para a vida, e para a verdadeira vida que só Jesus pode dar. Por isso, nessa manhã de domingo, eu repito as palavras do apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, e encerro a mensagem com essa palavra. E convido você a ler comigo, e que ela seja real em nossas vidas nessa manhã de domingo. Vamos juntos? 2 Coríntios 5, verso 17. E se alguém está em Cristo, vamos juntos? Você sabe de cor? Então não fale comigo. É assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Que a sua vida seja nesta manhã de domingo uma vida nova em Jesus Cristo. Que o Senhor ressuscite nesta manhã no teu coração, para que você fique alegre, para que você fique forte, para que você fique restabelecido na sua alma, no seu corpo, no seu espírito restabelecido, e para que você possa cumprir com alegria no teu coração o que Cristo mandou a gente fazer: viver o Evangelho, anunciar o nome dele e estarmos juntos como corpo e família de Deus. Como família de Deus, estaremos então, amados, nos alimentando espiritualmente da ceia do Senhor. Eu vou convidar você para que já abra de imediato na carta do apóstolo Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Volta aí alguns capítulos somente, verso 23 ao verso 30, e vamos ler em pé esse texto. 1 Coríntios 11, do verso 23 ao 30. Você localizou? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos juntos. E é lindo isso. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: Isto é o corpo que é dado por vós, façam isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente carrega no corpo e no sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. A igreja pode tomar assento em nome de Jesus. Aquele que comeu pão ou bebeu cálice do Senhor dignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aquele que come o corpo e toma o sangue do Senhor, no caso aqui em termos espirituais, tem que saber o que está fazendo. Aqui na ceia do Senhor, que está aqui embaixo,
e eu vou convidar ao queridos amados irmãos presbíteros para que nós possamos já descer e ficarmos embaixo desta feita. Aqui embaixo, com os nossos irmãos presbíteros, estaremos juntos aqui. Nós temos o simbolismo da ceia do Senhor Jesus. Nós temos aqui o pão e nós temos aqui o vinho. O vinho simboliza para nós, sabemos disso, o sangue derramado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. O sangue encarnado de Jesus, que Ele morre por amor a nós, deu sua vida por amor a nós. Aqui está a uva simbolizando justamente esse vinho. Aqui nós temos colocado o pão. O pão está colocado aqui. E o pão que está colocado aqui simboliza para nós o corpo do Senhor. O Senhor pegou o pão, eu pedi ao presbítero Enilson Paulo faça isso. O Senhor tomou o pão, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Tomai e comei, fazer isto em memória de mim, disse Salvador, o Senhor Jesus. O pão que Jesus Cristo colocou, partiu, simboliza o corpo dele. O corpo dele, queridos irmãos, que ele deu por nós na cruz do Calvário. Sabemos que o corpo do Senhor, aqui está somente o pão. O pão. Sabemos que esse pão não se transforma no corpo do Senhor. Mas sabemos que em termos espirituais o Senhor Jesus está neste lugar. E fazemos a ceia do Senhor em memória dele. Toda vez que tomamos a ceia, lembramos que Cristo morreu por nós. E quando nós lembramos disso, nós oramos. Ficamos em reverência. E ao orarmos a Deus, nós sabemos que nossos pecados foram perdoados na cruz do Calvário, mas mostramos na nossa oração arrependimento dos nossos pecados, dizendo ao Senhor: Senhor, me fortaleça para que eu não venha pecar mais, me fortaleça para que eu venha superar esse pecado que estou cometendo. Tu sabes que eu estou cometendo. Me ajuda, Senhor, para que a minha vida seja outra, seja nova, uma vida totalmente abundante na tua graça e no teu amor. A ceia é o alimento espiritual da congregação do povo de Deus. Orando pela consagração do pão, que simboliza o corpo do mestre, nós convidamos o presbítero Marcelo para que faça essa oração de consagração ao pão, elemento que simboliza o corpo de Jesus. Senhor Deus, Senhor nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos, Senhor Deus, por mais um dia de vida, por mais um dia aqui na sua casa, Pai, para louvar e bendizer o seu nome, Senhor Deus. Agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor nos amou e deu o seu Filho amado para nos dar vida eterna, Pai, onde Ele mostrou o caminho, a verdade e a vida, Senhor Deus. Agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor nos sustenta e cuida de nós a todo momento. Agradecemos pelo Espírito Santo que nos ensina a todo momento, Pai, e está conosco a todo dia, Pai. Ó Senhor Deus, eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo que o Senhor consagre esse elemento, pão, que representa o corpo de Cristo, aquele que sofreu por nós e nos trouxe a vida eterna. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Por semelhante modo, depois da ceado, Jesus Cristo, depois da ceado, Jesus Cristo tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do sangue. Tomai e bebei, fazer isto em memória de mim, disse nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O vinho simboliza o sangue do Senhor derramado na cruz. E nós fomos comprados por um alto preço. E o preço foi, irmãos, o sangue de Jesus derramado na cruz. É o alto preço que Ele nos comprou. E agora teremos uma oração de consagração do elemento vinho, através do presbítero Mauro Codói. Glória a Deus. Pai querido e Pai amado, há 2 milênios, ó Pai, Tu se sacrificou por nós, ó Pai. O Teu sangue foi vertido na cruz do madeiro, ó Pai, para nos salvar, Senhor. Mas esse plano salvífico, ó Pai, foi forjado antes da eternidade, ó Pai, antes do princípio deste mundo, ó Pai, porque Tu és o primogênito da criação, Senhor.
Pai, hoje relembramos, ó Pai, e iremos sempre lembrar, ó Pai, do Teu sacrifício por nós, porque é esse sacrifício que nos sustenta, ó Pai. É esse sacrifício do Cordeiro, ó Pai, sem mácula e sem pecado, ó Pai, que nos sustenta, ó Pai, e que nos garante, Senhor, a eterna salvação, Senhor. Aleluia. Pai, pedimos neste momento que Tu separes o elemento vinho do uso comum para o uso que faremos dele nesta hora, ó Pai. Glória a Deus. Que Tu possa estar consagrando este elemento neste momento, ó Pai. É o que Te pedimos e Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Estaremos procedendo agora com o momento da ceia do Senhor, como sempre fazemos aqui na pequena, irmãos presbíteros. Primeiro os irmãos estão colocados à direita, o diácono plantão vai fazer isso, vai chamar os irmãos, depois da esquerda, e depois os irmãos que estiverem na galeria. Se há pessoas aqui de outra igreja evangélica que professa Cristo Jesus como Senhor e Salvador, nela foi batizado e está em plena comunhão, poderá participar da ceia do Senhor conosco. Você que é membro da igreja está mais que convidado a participar. E você que está com problema de pecado, agora é a hora de você abaixar a cabeça, pedir perdão a Deus, se arrepender dos seus pecados e pedir: Senhor, me fortaleça ao tomar a tua ceia, me fortaleça, me dá força para eu vencer essa luta contra o pecado. Me ajuda, Senhor. A ceia do Senhor é alimento espiritual, é socorro na vida do crente. É o crente se unindo ao Senhor Jesus à hora da ceia e pedindo a Ele para o sustentar e fazê-lo vitorioso, vencer os pecados que essa vida muitas vezes impõe aos nossos corações. É hora de participar da ceia. Primeiro o ministério de adoração e louvor, depois os irmãos da igreja estarão participando também.
derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava ele pensava em ti, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Guardado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos só coração do Senhor, e por mais que as trevas gritem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo unidos iremos amar. Eu sei que foi pago o alto preço para que contigo fosse meu irmão.
sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças a Deus dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que Gostamos agora das mãos, todo mundo já tirou as mãos, né? Ou algozinho, colocar as mãos do seu parente que está do seu lado, ou abraçar sua esposa, abraçar seu filho que está do seu lado, abraça os seus, fique com os seus, nessa oração final do culto do Senhor Jesus, culto da ressurreição, passagem da morte para a vida, quando a igreja ela entende que ela é salva porque Jesus ressuscitou. A igreja é salva porque ele ressuscitou. No terceiro dia do domingo, o mestre saiu do sepulcro. E ali saiu do sepulcro, ele disse: vá, meus irmãos, e diga que eu estarei com eles na Galileia. Louvado seja o Senhor Jesus. Feche seus olhos agora em oração, querido irmão e irmã, e possamos falar com Deus. Pai, Tu és um Deus maravilhoso. Tu és um Deus perdoador. O Senhor, ó Pai amado, nos resgatou sem nós merecermos. Teu Filho Jesus deu a vida dele por nós. Ele, santo, imaculado, sem pecado, deu a vida por nós, pecadores. O Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos ungiu, o Senhor nos separou, e o Senhor nos fez tua família, Pai. Povo de Deus, família de Deus, corpo de Cristo, cuja cabeça é o Senhor Jesus. Hoje, ó Pai amado, sexta-feira, ó Pai, aqui fizemos o culto da paixão de Cristo do Teu Filho, sendo crucificado. E se no sábado ele estava no sepulcro, ó Deus, no domingo ele ressuscita. Vida nova, ressurreição corporal. Toda a igreja tem a certeza que o seu mestre não está morto, não está enterrado no sepulcro, mas o seu mestre ascendeu aos céus e hoje está à direita de Deus Pai, à destra de Deus Pai. Ó Pai, essa verdade ela está dentro do nosso coração, coração da igreja. A igreja se fortalece, porque a vida nesta terra nos traz situações aflitivas, que muitas das vezes ficamos de cabeça baixa, atribulados, entristecidos. Mas, Senhor, a exemplo dos discípulos que estavam entristecidos, ó Pai, o saber que Teu Filho ressuscitou, e essa experiência que cada um de nós tem contigo através de Jesus, Senhor, nos fortalece, nos coloca de pé, nos faz vitoriosos, Senhor Deus. E a enfermidade, ó Pai, por mais forte que ela seja, ela não é mais forte do que o Senhor. Que o Senhor nos coloca de pé, que o Senhor nos fortalece, o Senhor consola o coração daquele que está triste pelo pesar, ter perdido alguém. O Senhor fortalece aquele que está colocado aqui e que está cheio de problemas, mas está aqui no culto, Pai, louvando e glorificando o Teu nome, e entendendo que o Senhor é Deus de vitória. Derrama a Tua graça sobre a Tua igreja, Pai,
estamos celebrando essa Páscoa linda, da morte para a vida, Cristo foi. E junto dele, a igreja também, porque a igreja recebe em abundância a vida de Jesus, a nova vida. O Cristo ressurreto está nesse lugar. Derrama a tua graça sobre nós, Pai. Derrama o teu poder sobre nós. Derrama a tua unção sobre nós. Oh, Deus amado, se estamos adoentados, adoecidos, ou conhecemos alguém assim, Deus, manifesta a tua cura sobre nós, sobre os nossos, sobre aqueles que nós conhecemos. Ó Pai, se há situações aflitivas aqui de relacionamento, abençoa as pessoas que aqui estão, para que um novo relacionamento, Pai, vinculado a Cristo Jesus. E se alguém está aqui, ó Pai, afastado da tua casa, da comunhão dos irmãos, meu Deus, que esta manhã seja manhã de restauração e entendimento, que nós fomos chamados para estarmos juntos, unidos no teu Espírito. Abençoa-nos, ó Pai, é o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos nesta manhã de Páscoa, em nome de Jesus, agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Receba a bênção do irmão e irmã, e se você assim o quiser, coloque a sua mão sobre o vosso coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, que o amor de Deus Pai, Criador dos céus e da terra, é vosso Criador, e que a unção, o amparo, a proteção e as doces consolações do Espírito Santo, querido irmão e irmã, amigo visitante, seja agora sobre as vossas casas, sobre os vossos lares, sobre as vossas famílias, sobre as vossas moradias, sobre a vossa saúde, sobre os vossos estudos, sobre o vosso trabalho secular e sobre o vosso ministério, agora e pelos séculos dos séculos. Aleluia, cantaremos o último canto do Ministério de Oração e Louvor, e após estaremos no café comunitário, que será no salão de festas. Isso, após a bênção apostólica, todos iremos para o salão de festas. Temos louvor ao Senhor.